Olá, meu nome é Lucas Gregolon, seja novamente bem-vindo ao EACMF. Hoje vamos resolver um exercício de termodinâmica e ele nos diz: como resultado de um aumento de temperatura de 32 graus Celsius, uma barra com uma rachadura no centro dobra para cima. Se a distância fixa L0 é de 3,77 metros e o coeficiente de dilatação linear da barra é α igual a 25 vezes 10 na menos 6 por grau Celsius, determine a altura x do centro da barra. Aqui tem um desenho representando esse esquema antes e depois da dilatação acontecer. E como sempre, a gente anota os dados que o exercício nos dá. Então a variação de temperatura é de 32 graus Celsius, ou 32 Kelvin. O comprimento inicial da barra é de 3,77 metros e α, que é o coeficiente linear de dilatação, é 2,5 vezes 10 na menos 6 por Kelvin. Bom, a gente vai usar, claro, a equação de dilatação linear, que é ΔL igual a α, L0 ΔT, ou seja, a variação do comprimento é proporcional a α, ou seja, o coeficiente de dilatação específico daquele material, L0, que é o comprimento inicial, e a variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a variação do comprimento. E também eu vou usar uma nomenclatura aqui de comprimento final, onde esse vai ser o comprimento depois da dilatação, que é simplesmente o comprimento inicial somado da variação do comprimento, ou seja, da dilatação. Só para a gente ver que as equações são coerentes, aqui na dilatação linear a variação de comprimento é em metros, α é 1 sobre Kelvin, L0 é comprimento em metros, variação de temperatura é em Kelvin. Kelvin cancela 1 sobre Kelvin e sobra somente metros. E nessa outra equação, claro, metros do comprimento final é igual metro mais metro, que é a soma dos dois comprimentos separados. Olhando então para a geometria desse problema, aqui a gente tem o comprimento original L0 e a barra já dilatada, que vai ter um comprimento L final, e a altura que ela vai ficar, onde ela tem essa rachadura exatamente no meio. Então a gente pode usar aqui o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque se eu pegar metade desse comprimento original, ou seja, L0 sobre 2, e a altura, que vai ser x, se eu usar a regra de Pitágoras, eu sei que esse lado aqui, ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos dois lados. Ou seja, esse lado aqui é justamente o comprimento final dividido por 2. É metade dessa barra. Então, o comprimento final dividido por 2, que seria este lado, ao quadrado, é igual a x ao quadrado, que é a altura, mais L0 sobre 2, tudo ao quadrado, que é o comprimento original. Agora é só manipulação matemática. A gente quer saber qual que é a altura, porque a gente consegue calcular o comprimento final e sabe o comprimento inicial. Bom, sabendo disso, a manipulação a gente vai resolver para x. Resolvendo para x, eu vou isolar aqui ele na equação, e eu sabendo que o comprimento final é a soma comprimento inicial mais a variação do comprimento, substituindo isso, eu tenho essa equação. L0 mais ΔL sobre 2, tudo isso ao quadrado, menos L0 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Manipulando essa equação aqui, a gente pode tirar a raiz dos dois lados para resolver para x. E fazendo isso, a gente vai ter esse 1/2 aqui tá multiplicando esses dois termos e ele tá ao quadrado. 1/2 ao quadrado é 1/4. E como ele está multiplicando os dois termos, eu posso pôr ele em evidência. Então o x aqui, como a gente tem esse 1/2 nos dois termos e ele está ao quadrado, 1/2 ao quadrado vai ser 1/4. E como ele é comum aos dois, eu posso colocar em evidência esse 1/4. E também como ele está em evidência e
tudo isso está dentro de uma raiz de multiplicação de termos, eu posso aplicar a raiz em separado desses dois termos. Então vai ser uma multiplicação de raízes. A raiz de 1/4 justamente vai ser 1/2. Então eu posso colocar esse 1/2 lá fora da raiz e eu posso deixar a raiz nesse segundo termo aqui. E também esse segundo termo eu posso expandir, porque eu tenho L0 mais ΔL ao quadrado. Esse termo aqui eu posso expandir em termos desse quadrado. Então como é que fica? O 1/2 vai lá para fora, como eu disse, e a expansão do L0 mais o ΔL ao quadrado vai ficar L0 ao quadrado mais ΔL ao quadrado mais 2 vezes L0 vezes ΔL. E tem o menos L0 ao quadrado que já estava aqui antes. Bom, então esses L0 se cancelam, L0 ao quadrado, porque tem um positivo e um negativo. Então acaba sobrando somente que o meu x vai ser igual a 1/2 vezes a raiz de 2L0 ΔL mais ΔL ao quadrado. Agora eu posso utilizar a equação da dilatação linear, porque ΔL eu posso escrever em termos do comprimento inicial e da variação de temperatura. Então, fazendo isso, o comprimento inicial vezes a variação de temperatura vezes o coeficiente de dilatação linear vai ser essa variação de comprimento. Substituindo, a altura vai ficar como 1/2 da raiz de 2 vezes L0, alfa L0 ΔT, mais o quadrado de alfa vezes L0 vezes ΔT. Eu posso ainda aplicar esse quadrado aqui a todos os termos, fazer essa distributiva. Então, fazendo isso, eu fico nesse termo aqui com alfa quadrado, L0 quadrado e ΔT ao quadrado. E desse lado aqui eu tenho L0 vezes L0, então L0 ao quadrado. Bom, L0 ao quadrado é comum a esses dois termos dentro da raiz, então eu posso colocar em evidência. Mas de novo, a mesma história que eu fiz aqui com o meio. Se eu colocar o L0 ao quadrado em evidência e ele está dentro da raiz, a raiz da multiplicação de dois termos vai ser a raiz do primeiro termo vezes a raiz do segundo termo. Então a raiz de L0 ao quadrado vai ser simplesmente L0. Então esse L0 ao quadrado aqui, dentro da raiz multiplicando esses dois fatores, vai surgir aqui fora somente como L0. E aqui dentro da raiz vai ficar 2 alfa ΔT mais alfa quadrado ΔT ao quadrado. Agora a gente tem tudo que precisa para resolver. Por quê? Porque a gente sabe alfa, a gente sabe ΔT e a gente sabe L0. Os três são dados pelo problema. Então, agora é só a substituição das variáveis e calcular. Aqui eu tenho escrito explicitamente todas as variáveis do problema. E fazendo esse cálculo, a gente tem que a altura final vai ser de 2,665 vezes 10 a menos 2 metros. É isso por hoje. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.